Olá, bem-vindo a mais um episódio do Faça Acontecer. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Patrícia Lisboa. E comigo, Bárbara Villani. E o tema de hoje, que a gente vem discutindo e muita gente falando disso, é por que as pessoas às vezes não conseguem atingir os seus objetivos e metas, né? A gente já entrou no ano de 2022, a gente está dando início a essa terceira temporada, a gente não podia deixar de trazer esse assunto para essa mesa, né? Eu vejo tantas pessoas falando assim, Renata, como é que eu faço para cumprir os meus objetivos e as minhas metas? E aí, meninas, o que vocês acham disso? Renata, o momento é oportuno, né? A gente está aqui no mês de março, começo de ano é a época da gente fazer as nossas metas, e inclusive muita gente já está chegando em março falando assim, tudo aquilo que eu escrevi lá pro ano novo, não realizei e não mudei absolutamente nada. Mas ainda dá tempo. Ah, com certeza. Tem 9 que dá. meses ainda, gente. Dá pra nascer um filho. Dá pra nascer um filho. É verdade. Então, a gente falar sobre metas e objetivos é muito importante. E o primeiro ponto que eu queria trazer aqui pra gente desenvolver o tema é que nós precisamos ter clareza da diferença do que é objetivo e do que é meta. Objetivo é algo macro, né? Eu tenho um objetivo que é fazer um mestrado, comprar uma casa, fazer uma transição de carreira. Isso é um objetivo. E para que eu alcance esse objetivo e até tangibilize o passo a passo, eu vou colocar para mim metas. Então, se eu quero fazer um mestrado ou se eu quero uma promoção, o que eu preciso fazer? Qual é o primeiro passo? É me qualificar, é buscar o tema que eu vou estudar. Então, a gente tem muita clareza de qual é o nosso objetivo e de quais são as nossas metas que vão nos levar até o nosso objetivo. Entender isso é muito importante porque às vezes a pessoa pensa lá no objetivo final e ela fala assim, nossa, difícil demais de alcançar. Não vou conseguir. Só que pensa, gente, é uma metáfora aqui muito básica. Você tá na escada. Para você chegar lá no último andar, você tem que ir um passo de cada vez. Você não vai igual Batman e vai lá pro último degrau. Exato, não, isso não acontece. Então, para alcançar os objetivos, existe um processo. E o processo é cada degrau. E aí você precisa trazer isso para cada degrau são as metas que a Paty falou. Beleza, eu vou fazer um mestrado lá no final do ano. Amanhã eu vou fazer o quê? Hoje eu vou fazer o quê? Depois de amanhã eu vou fazer o quê? Senão não vai chegar lá nunca. Então, às vezes, a gente pensa grande demais, mas a gente tem que entender que é com cada passo que a gente vai conseguir. E é muito mais fácil, né, gente? Pra nossa mente, quando a gente cria essas pequenas metas para alcançar algo maior. Eu falo que a gente tem que ter uma direção. Esses objetivos macros, o que eu quero alcançar esse ano? E você traçar esse plano detalhado. Porque eu entendo assim, a nossa mente, quando você olha algo que é muito difícil, o que ela faz? Ela cria resistência. Né? Eu não vou conseguir. Isso não é possível acontecer. Enfim. Mas quando você começa a colocar pequenos degraus no seu dia a dia e você começa a subir um degrau por degrau, o que ela entende? Eu sou capaz, eu fiz isso, eu posso fazer isso. Então, esse processo é muito importante, né? E trazendo essa percepção de por que as pessoas, às vezes, não alcançam suas metas e objetivos. Eu acho que o primeiro ponto é por causa disso, né? Não olha degrau por degrau, né? Assumindo esse movimento de que tem que acontecer. Acha que a meta eu quero que isso aconteça. E que a meta vai cair do céu, e né, o objetivo vai cair do céu. E não é assim. Eu falo que, para que a gente alcance nossos objetivos, a gente tem que ter ação. Primeira coisa é isso, né? Não adianta a gente querer. Eu sonho em fazer isso. Tá bom, mas o que você está fazendo para isso alcançar? Hoje, o que você vai fazer hoje? O que você vai fazer amanhã para que isso aconteça? Então, acho que o primeiro ponto é isso. Ter esse plano bem traçado. Né? E o segundo ponto é o que o que eu venho trabalhando bastante, é que ele tem que ter 4 ingredientes das nossas metas, meninas. Eu acho que ela tem que ter, tem que ser algo seu. Não adianta você fazer um objetivo que não é seu, que é do outro. Quando alguém fala, você tem que fazer isso. Isso não faz sentido. Você não vai se comprometer se isso não for seu. Então, o primeiro ingrediente tem que ser sincero com os seus objetivos. O segundo ingrediente, a gente tem que
trabalhar nossa mente para isso. Então, a gente ser capaz de tangibilizar essa meta, visualizar, né? Fazer aquele exercício mental. Como a nossa mente, ela não sabe o que é verdade ou mentira inconsciente. Então, quando você já imagina essa meta alcançada, você já sente, a gente vê muito isso dentro da PNL, né? Vocês podem falar mais sobre isso. O seu corpo, a sua mente, ele já começa a entender que isso é possível, porque ele já tem ali o movimento. Então, a gente trabalhar esse visual. O quarto é a gente trabalhar os ganhos, os benefícios, porque ninguém vai se comprometer com algo que ele não vai ter um benefício. Sem Né? dúvida. A gente não vai criar um movimento de mudança ou de alcance se a gente não tiver um ganho, um benefício. E depois, por último, ele tem que ser a meta tem que ser desafiante, o objetivo, porque eu vejo que os seres humanos, eles são movidos a desafios, né? Nós somos movidos. E quando é uma coisa muito fácil, sabe o que a gente faz? Depois eu faço isso, depois eu faço isso. A gente vai deixando pra lá. Né? Então, eu acho que esses 4 ingredientes para que a gente alcance os objetivos são muito importantes. Perfeito, Renata. Você está falando aí de um ponto, né, que é da teoria do flow. O equilíbrio entre a competência para executar e o desafio. Se é algo que é muito desafiador e que eu acho que eu não vou dar conta, eu vou ficar ansioso e não vou fazer. Mas se também, por outro lado, é algo que não me desafia em nada e que eu faço de uma forma tão automática, eu não vou ter motivação. Então, a gente encontrar esse equilíbrio do ponto do desafio é fundamental. E vocês falando aqui, eu me lembrei de um outro ponto que eu venho observando, principalmente ao longo aí dos meus 10 anos de atendimento individual, seja no coaching, seja na mentoria. As pessoas, elas não desistem das metas. As pessoas desistem dos processos. Né? Muitas vezes, a gente tem que entender que mais do que motivação, mais do que essa animação, a gente tem que ter disciplina e fazer o que tem que ser feito. Por exemplo, num processo de emagrecimento, né? A gente, eu não desisti de emagrecer 5, 10 quilos. O que eu desisti foi de levantar às 5:30 da manhã, às 6 horas da manhã, ir para academia, passar um tempão lá, voltar para casa correndo para trabalhar, cuidar da dieta, não cair em tentação à noite. Então, o processo é a chave. Não precisa fazer tudo de uma vez, mas o importante, como vocês disseram, é fazer. E mais importante do que motivação é disciplina, porque tem dia que a motivação não vem. E aí só quem vai na força do ódio é que consegue atingir o objetivo. Exatamente. Cara, como é que você levantou essa hora pra fazer? É porque eu já tinha um compromisso com você mesmo, né? Você tinha um benefício pra você alcançar. Isso é muito importante. O compromisso com você mesmo é muito importante, porque quando a gente estabelece uma meta pra gente mesma e a gente não cumpre o que nós mesmos nos prometemos, isso, gente, é a pior coisa para a autoestima. Porque você se sente a pior das pessoas, que você fala assim, eu combinei comigo só e eu não cumpri. Então, né, isso é muito desestimulante. E a outra coisa também, a gente falou de metas e objetivos, mas eu percebo que as pessoas, às vezes, não sabem de fato o que elas querem. Clareza daquele objetivo. Às vezes as pessoas sabem que não querem. E isso não vale. Sim. A gente tem que saber o que a gente quer. Até vale. Porque assim, bom, eu sei, vamos supor, no trabalho, eu sei que eu não quero mais fazer o que eu tô fazendo. Eu não quero, eu tô insatisfeita aqui, beleza. Mas o que você quer fazer? Que você quer fazer? Vai movimentar. Exato. É isso que vai fazer o movimento. Então, não é ter o não clareza. Quer, né? É o querer algo que vai gerar um movimento. Ter clareza desse objetivo. O coaching tem muito disso, né? Gente, isso é fundamental. Às vezes eu até esqueço de falar sobre isso, de tão básico e óbvio que fica pra gente. Mas é aquele exemplo clássico de que a gente precisa comunicar para nossa mente o que a gente quer, para que ela, inclusive, trabalhe para a gente conscientemente, inconscientemente. E o exemplo clássico desse é quando a gente resolve trocar de carro, né? Vamos supor que eu tenha um Gol e queira comprar um Honda Fit. Eu começo a dirigir meu Gol pela rua, o que acontece? Eu só vejo Honda Fit. Todo mundo tem Honda Fit nesse mundo, menos eu. E não aumentou a frota de Honda Fit na cidade. O que aumentou foi o nosso foco.
Porque daquilo o que nosso você cérebro quer. tá falando, olha o Honda Fit velho, olha o Honda Fit novo, olha o Honda Fit estacionado, olha o Honda Fit no retrovisor. Então, clareza nos ajuda a trabalhar e atingir os nossos objetivos, inclusive inconscientemente. E pensando nisso, vem uma ferramenta, né, dentro que a gente aprendeu lá dentro do coach, que é a roda da abundância, que tem Sim. muito a ver com isso, né? Que é quando a gente pensa ali, né, numa roda, ali, pensa em 4 quadrantes, onde o primeiro é declarar. Eu tenho que declarar o que eu quero. Né, para que as coisas. Eu tenho que declarar para mim mesmo, para o universo. Eu tenho que ter isso claro. Então, primeiro quadrante, o declarar. Depois vem o segundo quadrante, que é a parte do planejamento. É a parte do merecimento. Às vezes a pessoa fala que quer, mas ela não se planeja, ou inconscientemente ela acha que ela não merece, ou ela não dá conta. E aí a coisa também não acontece. O terceiro quadrante é o quadrante da atitude, da ação, da tomada de risco. Então, eu declarei. Eu fui lá né, eu declarei, eu fui lá, planejei, senti que eu mereço. O que eu vou fazer agora? Eu vou agir. Eu vou agir em prol disso, né? E depois vem o quarto quadrante, que é o aprendizado, o agradecimento, né? Dessa experiência. Não deu certo, gente? Roda de novo. É igual o PDCA da administração. Exatamente. Roda de novo. Roda. Aí você declara de novo, planeja de novo, sente que você tem merecimento, parte pra ação, agradece, aprende e faz a roda girar. Eu acho que a gente tem que ter uma rodinha dessa pra cada objetivo na nossa vida. Renata, e você falando disso, eu só tô fazendo uma anotação mental aqui. Próximo tema de podcast, a gente falar sobre a importância da gratidão. Esse é um tema ótimo, bacana já pra gente fica na falar. lista aí, já aguardem aí, hein? Fala, Bárbara. Eu vou puxar a sardinha aqui, quando você falou do primeiro quadrante, que é a declaração, né? Isso é tão importante para nossa mente, você citou a PNL, por quê? Porque a nossa mente inconsciente, ela não distingue realidade da imaginação. Então, vou trazer um caso real, né? A pessoa chega no meu consultório e fala assim, ai, não consigo arrumar nenhum namorado, não tem jeito, o que tem de errado comigo? Não consigo, ai gente, eu nasci pra ficar sozinho, eu nasci pra ficar sozinho, eu nasci pra ficar sozinho. Esse eu nasci pra ficar sozinho é uma declaração. É uma mensagem, pra né? sua mente falando o seguinte, você nasceu pra ficar sozinho, querido. Querido, você vai não ficar vai arrumar sozinho. ninguém. Então, qual que deveria ser a declaração pra si mesmo, pra sua mente, pra ela entender, porque a sua mente é obediente. Né? A nossa mente é obediente. Mas ela precisa ter clareza do que você está falando. Então, eu quero um namorado? Então, eu quero ter um namorado. Eu mereço ter um namorado. Meu objetivo é ter um namorado. Eu mereço ter um relacionamento feliz, saudável. E não, eu nasci pra ficar sozinho. Legal. Aí você foi no primeiro e no segundo quadrante. Aí você tem que fazer alguma coisa, né? Você tem que agir. Não adianta você ficar dentro de casa, Só só eu olhando mereço, eu televisão, quero, o porque universo. E aí, o que você tem que fazer? Não vai bater Tirar na sua calçar jeans, porta. bota um fio dental. Morena é você. Né? É tão vai em alguns sensual. lugares, tá pegando esse exemplo. Exatamente. Tem que partir pra ação. Coloca o corpo pra jogo. É isso. Não vai Não ter é? jeito. Ai, esse papo é muito... Gente, falar de metas e objetivos é algo realmente empolgante, não é? Com certeza. E a gente Muito. tem que falar. Falar. E outra coisa, né? Antes da gente finalizar esse papo, como é importante a gente materializar isso. Sim. Escrever as metas, criar um compromisso. E o primeiro é o compromisso comigo. Mas, gente, outra coisa que também está comprovado que ajuda é você fazer uma declaração pública. Né? É você se comprometer com o outro. Por quê? Porque com a gente mesmo, a negociação é fácil. Por mais que isso gere frustração, é muito fácil a gente negociar e sabotar. Mas quando você tem um compromisso com o outro, você, muito mais até legal. para poder atender expectativas, para ser amado, para ser aceito, enfim, cada um por os motivos e pela sua subjetividade, mas você vai fazer. Então, se comprometa, né, com as pessoas que você confia, que estão torcendo para o seu desenvolvimento, compartilhe as suas metas. Que Olha, você vai vamos ver. fazer um joguinho aqui, então, pra gente poder finalizar esse assunto. Vamos dar algumas dicas, né? Igual a Patrícia falou. Então, gente, chega pro seu coleguinha e fala o seguinte: olha, esse aqui é minhas metas esse ano, você vai cuidar delas pra mim. E faça, né? E faz um compromisso com eles. Outra coisa também que é muito bacana é você escrever uma carta pra você mesmo no início do ano, do que você quer, né, alcançar durante aquele ano. Guarda essa carta e lá no final do ano você abre, né? Isso também é uma dica legal. O que vocês podem dizer aí, então? A dica que eu dei é do início.
Às vezes o objetivo ele é muito grande agora para você, mas você tem que entender que é um passo de cada vez. Então não se apegue lá, não. Se apegue o que você precisa fazer hoje, amanhã, depois, para conseguir chegar lá. Faça então o degrauzinho ali daquilo que você quer alcançar. Eu não tenho novidade nenhuma para trazer. Eu acho que nós dissemos aqui tudo que é importante sobre isso, mas eu finalizo então reforçando a importância de você se sentir merecedor. Acredite que aquilo é para você, porque se você não acredita no seu merecimento, nada disso vai adiantar. Às vezes a oportunidade passa e você não percebe, porque você pensa, isso não é para mim, eu não vou dar conta, é grande demais. Então, acredite que você pode. Eu mereço e eu posso ter um namorado, eu vou tirar a calça jeans e pôr o fio dental. Bárbara, você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Aberto aqui, tá? Objetivo explícito aqui nesse podcast. Meninas, valeu. Muito bom. Né? Muito bom. Então, olha, foco nos objetivos e metas e faça acontecer. E vamos que vamos. Até o próximo episódio.